Bom dia! Estamos iniciando mais uma vez nesta manhã maravilhosa a nossa terceira aula sobre comunhão. Quero mandar um abraço especial a todos que estão nos assistindo nesta manhã. Quero mandar um abraço especial à Igreja Batista Regular em Mangabeira, a nossa congregação lá em Pombal e todos vocês que estão conectados aí assistindo essa aula sobre comunhão. Hoje nós vamos falar sobre o caminho da comunhão. É a terceira aula e o último ponto que nós vamos estudar nesta manhã. Vamos lembrar que nós estudamos 4 pontos importantes. 2 pontos na primeira aula, que foi a ideia da comunhão e a comunhão com Deus. Na segunda aula, semana passada, nós falamos sobre comunhão entre os crentes e o significado da comunhão, e hoje nós vamos encerrar a nossa aula com o caminho da comunhão. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você possa aproveitar da melhor forma possível aquilo que nós estamos ensinando acerca desse assunto importantíssimo para a nossa vida cristã, que é comunhão. Então vamos iniciar a nossa aula, nossa terceira e última aula sobre esse assunto. Muito bem. A comunhão, o caminho da comunhão. Queridos, quando a comunhão se torna uma realidade, a resposta para essa pergunta torna-se clara através daquilo que já foi dito. A comunhão torna-se realidade sempre que 2 ou mais crentes desejando ajudar-se mutuamente a conhecerem melhor a Deus. Esse é o ponto principal. Não é somente você conhecer um ao outro, mas é um ajudando o outro a conhecer melhor a Deus. De fato, compartilham um com o outro do conhecimento de Deus que ambos individualmente já possuem. Então, eu conheço a Deus, o meu irmão conhece a Deus. Talvez alguns pontos referente a esse estudo sobre Deus, o meu amigo, o meu colega, o meu irmão em Cristo, ele não entenda. Então é nesse momento que eu vou passar para ele em comunhão, ou também eu vou dar testemunho para ele em comunhão de quem é Deus. Esse é um dos pontos principais da nossa comunhão. E o caminho da comunhão é esse, onde a gente se reúne uns com os outros e compartilha o conhecimento. A gente tem falado muito sobre isso, e é justamente esse é o ponto principal. Então, isso pode suceder em muitas circunstâncias, na pregação, na oração coletiva, nas conversas particulares com um pastor, nos grupos de estudos bíblicos, nos diálogos entre amigos e crentes às refeições, ou quando marido e mulher sentam-se em uma sala a fim de conversar. Então, são diversas formas que a gente pode ter essa comunhão, ou mostrando qual o caminho dessa comunhão. Porém, o que sucede em cada caso é sempre o mesmo. A presença e o poder do Senhor são percebidos, e ele torna-se mais conhecido mediante as palavras ditas por aqueles crentes. Então, vamos pensar aí nessa reunião. E vamos entender que quando nós estamos em comunhão, nós estamos falando acerca do nosso Salvador, nós estamos falando acerca das doutrinas bíblicas, nós estamos falando acerca de adoração, nós estamos falando acerca... Esse é o assunto principal que permeia a nossa vida diária. Então é esse momento em que, reunidos em comunhão, especificamente, nós estamos distribuindo aquilo que eu conheço, tá? Então, ele deve tornar-se mais conhecido mediante as palavras ditas por aqueles crentes, por nós. Pois as promessas de Deus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
ali estou no meio deles, Mateus capítulo 18, versículo 20, aplica-se tanto às reuniões informais de comunhão, como às reuniões públicas de adoração. Então, não existe, sempre que estivermos unidos, 2 ou 3, aí a palavra de Deus nos ensina, esse ensino aí é mais profundo em relação à questão de vida na igreja, mas, no geral, ela se aplica também à questão das reuniões informais de comunhão, como as reuniões públicas de adoração. Então temos que entender que nós podemos ter as reuniões informais de comunhão, né? Aquela reunião que acontece fora da igreja, mas mesmo no sentido de comunhão, onde o assunto principal é o Senhor. E nas comunhões públicas, nas reuniões públicas de adoração, especificamente estamos adorando o Senhor, né? E a gente sabe disso. Então, ela tanto se cumpre quanto dois crentes se encontram para compartilhar coisas espirituais, como quando uma congregação se reúne aos domingos. E aí, o que impede a comunhão? 4 coisas, pelo menos, a gente vai ver. Primeiro, o obstáculo é a autossuficiência. Vamos lembrar, o que é autossuficiência? Eu não dependo de outra pessoa. Eu sou autossuficiente. Se eu sou autossuficiente, este é o primeiro obstáculo em relação ao que impede a comunhão entre nós. Não pode haver comunhão enquanto as pessoas não perceberem que dependem umas das outras para receberem ajuda espiritual. Vamos lembrar, você não pode ser, como eu poderia dizer, autodidata nesse sentido. Tá? Você sabe? Autodidata é aquele que estuda sozinho e aprende línguas, aprende sobre história, sobre ciência. Né? Ele tem a capacidade de, não precisa de um professor para ensinar. Na comunhão, isso é obstáculo. Se eu estudo sozinho a palavra e eu não quero compartilhar com ninguém, se eu me sinto tão inteligente nesse sentido, mas a comunhão ela é mais do que o conhecimento de Deus. Aliás, o conhecimento de Deus abrange toda a vida cristã e a vida do crente. Por isso você não pode ser autossuficiente. O autossuficiente ele é orgulhoso. O autossuficiente ele diz, olha, eu não preciso de você. Eu estudo só, eu dependo de mim mesmo e eu consigo as coisas por si só. Esse é o autossuficiente, ele é orgulhoso. Então, uma atitude de autossuficiência espiritual pode refletir o estado de morte espiritual do não convertido. Tá? Para quem todas as coisas espirituais parecem irreais. Essa é uma situação do não convertido. Então, se você é um convertido, se você é nova criatura, você não vai ser autossuficiente nesse ponto de suprir as suas necessidades de conhecimento de Deus sozinho. Tá? Ou pode refletir a miopia espiritual de crentes indolentes. Tá? Vamos ler Hebreus capítulo 5, versículo 12 e os versículos seguintes. Olha lá. Hebreus capítulo 12. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12. 12. Aliás, desculpe, capítulo 5, versículo 12 e os outros versículos seguintes. Diz assim, 5:12. Ele diz assim: pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram, aliás, a ter
necessidade de leite e não de alimento sólido. Vamos ler o versículo 12 até o final aqui, até o final do capítulo. Ok. Versículo 13 em diante. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então nós vemos aí, nesses versículos, que alguns crentes têm miopia espiritual. Ele não entendeu, ainda falta uma comida sólida. E por esse motivo ele se sente às vezes autossuficiente e achar que não precisa de nada. Na realidade ele está precisando desse relacionamento, dessa comunhão, para aprender mais acerca da palavra. Vamos para Romanos 12, versículo 1 a 3. Versículo 1 e 2 a gente sabe de cor, né? A maioria de nós. Mas vamos lá para Romanos, capítulo 12. Aliás, desculpa, Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2 e 3. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, os quais podem ser até mesmo velhos na fé. Então, essa atitude de autossuficiência espiritual pode refletir esse estado de morte espiritual do não convertido. Eu já sou convertido, mas parece que eu não sou. Porque eu me acho autossuficiente e eu não preciso de ninguém. E se eu não preciso de ninguém, eu não preciso ter comunhão com essas pessoas. É isso que a gente tem que entender como o caminho contrário da salvação. O caminho da comunhão. O caminho da comunhão é justamente estar juntos e compartilhando o conhecimento. Então, é o que eu disse na semana passada. Esse compartilhar de conhecimento também é discipulado. Discipulado não é só na aula que você está ali tendo na escola dominical. O discipulado é você, no dia a dia, você estar junto com os irmãos em comunhão, quando é possível. E aí, nessa comunhão, você está transmitindo o seu conhecimento ou você está adquirindo o conhecimento do outro irmão. Esta atitude também pode ser a racionalização de alguém que, pelo orgulho, pelo senso de culpa ou pela hipocrisia consciente, ou mesmo por todos esses três defeitos, não está disposto a compartilhar suas necessidades espirituais e a pedir ajuda de outros. Então, essa é a barreira da autossuficiência. Porém, qualquer que seja a causa, o autossuficiente ou a autossuficiência exclui a comunhão desde o seu início. E aí, o segundo obstáculo, nós vimos a autossuficiência, o segundo é o formalismo. Esse é o segundo obstáculo. Alguns compreendem que a comunhão cristã se resume em envolver-se na adoração pública com uma postura correta, sobretudo na ocasião da ceia do Senhor, e evitam qualquer comunhão mais íntima. Então a gente cai nesse formalismo e esquecemos de que nós precisamos ter mais intimidade uns com os outros. E aí eu só encontro os meus irmãos
na adoração pública, eu só encontro os meus irmãos na ceia do Senhor. E a gente participa de tudo isso, essa comunhão e essa inter-relação com Deus, mas eu não participo dessa relação com os irmãos. Então não adianta esse formalismo. Eu cumpri a minha meta, eu cumpri o meu propósito, eu fui à igreja e eu me reuni com os irmãos. Não é só isso. Isso faz parte, mas não é só isso. E eu não posso, terminou a adoração pública, eu não tenho mais relacionamento com os irmãos. Já terminou. Eu volto para o meu cotidiano, eu volto para a minha vida. Eu estou demonstrando um formalismo. Eu só acho que eu preciso estar em reverência ao Senhor naquele momento. Mas não, nós temos reverência ao Senhor todo o tempo, mesmo na intimidade uns com os outros. Desde que a gente fale coisas que sejam lícitas e também coisas que edifiquem. Então, essa atitude tem diminuído em nossos dias, especialmente através do informalismo, do movimento carismático, embora haja lugares onde ela persiste. Então, uma vívida adoração litúrgica certamente é comunhão cristã, mas esta não se limita à adoração litúrgica. E eu espero que isso já esteja clara para meus leitores, para vocês, meus ouvintes, para vocês, meus alunos. Vou repetir o que está sendo o significado real dessas frases aqui. Então, uma vívida adoração litúrgica certamente é comunhão cristã, mas esta não se limita à adoração litúrgica. Quer dizer, eu já tinha falado isso anteriormente. Então, o que acontece? A adoração litúrgica, ótimo, é importante, mas não se limita somente a isso. Eu preciso ter algo mais, eu preciso ir mais além. Eu preciso ir mais além. E a gente precisa entender isso. Você precisa entender isso. Isso deve ficar muito claro. A nossa comunhão entre os irmãos não vai se limitar somente ao culto da igreja. Eu preciso estar junto em outras ocasiões e expressar essa comunhão sempre que possível, falando acerca do nosso Senhor. O nosso assunto principal não é o único assunto, mas é o assunto principal. Porque aí a gente corrige algumas deficiências de entendimento de alguns irmãos em relação a algum assunto, algum ponto importante doutrinariamente falando. Então, o terceiro obstáculo é a amargura, que se expressa por constantes atitudes de hostilidade. Você percebe alguém que tenha amargura em seu coração no meio cristão? Existem pessoas assim? Hebreus 12:15 nos adverte sobre a perturbação que uma raiz de amargura pode causar. A amargura parece derivar-se mais frequentemente do orgulho ferido e da malícia defensiva, de algum senso de injustiça, de maus tratos ou de traição, ou então da inveja que se ressente em face dos dons, da posição ou do sucesso de outrem. Então, isso acontece muito, esses pontos que ferem os nossos corações. Né? Orgulho ferido e da malícia defensiva. Então, eu sempre quero me defender de algum senso de injustiça. Eu acho que eu fui injustiçado, ou eu fui maltratado, ou houve uma traição. E aí, então eu também às vezes tenho inveja dos dons de alguém que eu não tenho, fulano canta bem, eu queria cantar bem também. Eu brinco muito com os irmãos quando o pessoal está fazendo um quarteto, aí eu disse assim, olha, está faltando uma pessoa aí, e eu vou entrar com vocês. Eu não sei
eu não sei cantar bem, então eu brinco assim. Então, essa é a atitude que você deve ter em relação a isso. Levar, a gente tem a expressão, levar na esportiva. Mas não, na realidade é você ser grato a Deus pelas coisas que Ele faz com você e não sentir esse orgulho ferido, não se sentir injustiçado, não se sentir maltratado, mesmo que isso aconteça com você. Isso é um trabalho de ser cristão, é um trabalho que você vai adquirir ao longo do tempo em que você vai convivendo com os irmãos e corrigindo essas falhas uns dos outros. Às vezes alguém te fere, mas ela nem percebe. Então é nesse momento que você, nessa comunhão constante de falar sobre o amor de Deus e sobre Deus ensinar que devemos considerar um superior uns aos outros. Então é isso que vai corrigir esses erros, esse orgulho, essa inveja, esse ressentimento. Então a inveja, em particular, torna-se uma raiz oculta de amargura, exprimindo-se como controvérsias, em frieza espiritual, aliás, em frieza pessoal, em maledicência, que alguém definiu como a arte de confessar os pecados alheios. A maledicência é você falar sempre, você está confessando os pecados dos outros, né? Isso é maledicência. Então eu falo do pecado do outro e nunca falo do meu. Eu falo do outro para outra pessoa, mas eu não falo do pecado daquela pessoa para a pessoa. Eu posso falar com amor para a pessoa. Isso também é comunhão. Então, em protesto ou em divisionismo. Aí eu começo por causa dessa maledicência, eu estou protestando contra o erro do irmão e estou causando divisão. Então, na comunhão autêntica, cujo alvo é tornar a outra pessoa mais hábil para Deus, há um lugar próprio para a crítica construtiva, né? E aí a crítica pode ser exigida pelo amor, como os pais o sabem, mas ela precisa ser construtiva e não destrutiva. Os pais sabem, como eu acabei de falar aí, que ao ensinar o filho, ele não pode falar do erro dele, ou ficar só falando do erro dele. Ele tem que mostrar uma solução para corrigir o seu erro, e com amor, sempre mostrando ao filho que o ama. Assim também deve ser entre os irmãos, na comunhão. Então, essa precisa ser uma construtiva e não destrutiva, oferecida com gentileza e restrição, por alguém que esteja consciente de ser ele mesmo um pecador e que reconhece que todos nós aceitamos bem pouco qualquer crítica. Então sempre vai ser assim. Por mais que eu reconheça que eu sou pecador, alguém chegar para mim e disser: olha, você pecou nisso, 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 eu não aceito essas críticas. Só que a nossa comunhão, a nossa vida cristã, queridos, é justamente a gente quebrar essas barreiras em falar com o irmão abertamente sobre o seu problema e ajudá-lo, e não criticá-lo ou de fazer com que as pessoas tenham uma visão errada dessa pessoa e cause divisão. Então eu olho para... Eu vejo o pecado do irmão, eu chego até ele e vou falar sobre isso com amor e ensiná-lo pela palavra que ele pode superar esse problema, essa deficiência dele. Então a nossa construção cristã em comunhão, esse é o caminho da comunhão, é você enxergar que a crítica deve ser construtiva. No nosso entender, no nosso meio cristão, essa crítica construtiva é você exortar o irmão com amor. Exortar o irmão com amor. E o irmão já deve estar ciente
e apto a receber essas críticas. Diferente do mundo que não aceita críticas. A crítica, às vezes, ela não é recebida com mais raiva, né? A pessoa fica com mais raiva quando alguém vem te criticar. Mas essa crítica dentro do meio cristão, dentro do caminho da comunhão, deve ser uma crítica realmente construtiva, no sentido literal, onde a reconstrução do homem, do caráter do homem, na comunhão, ela molda o homem a ser santo, no processo de santificação. Entretanto, quando o motivo por trás da crítica é amargura, ela acontecerá de modo arrogante e desenfreado, que nega a comunhão ao invés de promovê-la. Então, a pessoa que critica, ela já está amargurada, e ela se torna arrogante em relação a falar com aquela pessoa. Ou falar dela para outra pessoa já é um erro absurdo. E falar dela para a pessoa mesmo, mas com a falta de... ela é arrogante e desenfreada, e aí ela não consegue modular o seu amor pela pessoa em relação ao seu problema. Às vezes eu trato mal alguém, você deve tratar mal alguém, às vezes só porque aquela pessoa é melhor do que você em algum ponto, em algum dom. Fulano só quer ser. Não, ela foi agraciada por esse dom, então ela canta bem, ou ela fala bem, ou ela é inteligente em um certo sentido, em certo ponto. Então, eu devo louvar a Deus junto com essa pessoa e agradecer ao Senhor pelo dom que ela recebeu. Então, essa é a grande diferença. O quarto obstáculo é o elitismo, uma atitude de superioridade que produz panelinhas alicerçadas sobre o exclusivismo. Tem uma pessoa que ela é muito expansiva, ela é alegre e de repente atrai as pessoas e as pessoas querem estar perto delas. E aí essas pessoas começam a fazer uma panelinha. Ou vamos reunir pessoas alegres aqui, só pessoas alegres, ou pessoas inteligentes, ou pessoas que só entendam melhor sobre o Evangelho. Aí isso é exclusivismo. Então, fulano que tem menos condições financeiras ou intelectuais, fulano que não entende muito sobre isso, eu não vou juntar aqui com ele, eu não vou ter comunhão com ele para falar sobre esse assunto, que ele não entende nada. Então, esse é o erro grande, esse exclusivismo. Eu preciso juntar todos. Existem essa afinidade de pessoas. Isso eu não estou falando que afinidade é panelinha. Às vezes confunde. Jesus andava com os 12 discípulos, mas ele tinha 3 discípulos que ele geralmente estava junto. Isso não indicava panelinha. Na realidade, era uma afinidade. Mas no momento em que ele tinha comunhão, ele estava com todos. Vamos lembrar, todos, além até dos discípulos, todos, até aqueles que eram excluídos pela sociedade, que ficavam à margem da sociedade. Então trata-se de uma imitação satânica da verdadeira comunhão, da qual é excluído, exceto a incredulidade. Então a gente precisa ter cuidado com isso, que é uma imitação satânica. Satanás faz isso. A gente, como cristão, não devemos fazer. A gente, como cristão, não devemos fazer isso. Então, quando grupos super entusiasmados se reúnem para formar associações baseadas em pequenas peculiaridades doutrinárias, ou na atração magnética de um líder, o orgulho sobressai, a comunhão definha. A gente tem que ter cuidado nos grupos que nós fazemos dentro da igreja. Lembra que a gente está preocupado com isso, porque
as reuniões eram sempre separadas e a gente tinha que ter uma reunião em comum. Eu acho que uma das reuniões em comum que a gente deveria ter, e deveria você marcar na sua agenda, era aquela comunhão, queridos, de juntar de panela. Lembra? Antigamente, eu me lembro muito bem, quando há mais de 20 anos atrás, quando eu me converti, que o juntar de panela era uma alegria indizível. E você via todas as famílias juntas, todas. Não tinha esse negócio de você ter prioridades em relação àquilo. O juntar de panela era no domingo. E era um juntar de panela que atraía todos os crentes, todas as famílias, pela comunhão. A comunhão parecendo ser informal, mas ela é a comunhão informal, mas o assunto, eu me lembro que o assunto era Cristo. A gente falava de Cristo constantemente. A gente falava do amor de Cristo por nós. Hoje nós não vemos mais isso. Quando a gente chama as pessoas para um jantar de panela, diz: eu já tenho compromisso. Não, vou almoçar com... Traga a sua família que não é crente. Né? Não, eu já tenho compromisso. Então, porque é difícil trazer comida. Porque não sei o que lá. Não é isso. É juntar panela, é você trazer a comida que você já ia comer na sua casa. Então, esse ponto é importante, porque a gente perdeu essa comunhão. Ela definhou, né? Ela definhou. E nós precisamos resgatar essa comunhão. Então, o caminho da comunhão, um dos caminhos é esse. Né? Esta lista de obstáculos, à comunhão poderia ser mais minuciosa, mas sem dúvida não há necessidade disso. Então a gente podia falar vários obstáculos, mas esses são os principais que nós falamos. Do que já foi dito, não deve haver dificuldades alguma para responder à pergunta: por que não desfrutamos de comunhão? Onde quer que essa pergunta seja feita, prossigamos. Podemos extrair algumas conclusões do que já foi dito. A primeira delas é que hoje os crentes de todas as idades precisam de comunhão. Não existe essa exclusividade, não deve existir. Então o que acontece? Todos precisam de comunhão. Todos. De todas as idades. Crianças precisam de comunhão. Adolescentes precisam de comunhão. Jovens precisam de comunhão. Os adultos, os idosos precisam de comunhão. Ninguém é espiritualmente autossuficiente. Deus não nos criou assim. Você já pensou se a gente fosse autossuficiente, se Deus tivesse nos criado assim? Olha, você vai nascer, mas você vai nascer com todas as suas habilidades, com toda a sua inteligência, cada um vai viver para si próprio e pronto. Não foi assim que Deus nos fez. Ele nos fez com limitações. Aí você pode perguntar assim: será que foi por causa do pecado? Nesse sentido, não. Quando Deus criou Adão e Eva, ele andava com eles toda a tarde, ensinando-os, mostrando o que eles deveriam fazer. Então, eles tinham a capacidade de aprendizado, mas eles precisavam de alguém que os ensinasse. Certo? Então, sem comunhão, tenhamos consciência disso, ou não, seremos e permaneceremos crentes fracos. Sem comunhão, somos fracos. Essa é uma das ideias da vida espiritual. Já citamos a sábia e veraz declaração de Wesley, que nada é mais anticristão do que um crente solitário. Um crente solitário é anticristão. E o crente que vive só em casa, esse crente desigrejado, isso é anticristão. Ele não é cristão.
Porque você não vai viver um cristianismo puro, verdadeiro. Você não vai viver um cristianismo real que o Senhor instituiu, que é justamente essa comunhão, que é o exercício de crescimento espiritual, o fortalecimento na santidade, o exercício que te leva a ser mais parecido com o Senhor Jesus. Isso acontece em meio à comunhão. A comunhão é a ferramenta principal na vida cristã do crente. A segunda é que hoje os crentes sentem falta de comunhão. Sentem falta de comunhão. Como é que a gente consegue enxergar isso? Vamos pensar em uma pandemia, que o contexto nos mostra isso claramente. A comunhão entre na família é necessário e muito, mas não para por aí. A comunhão entre a família é importante. E a gente percebe que tivemos essa oportunidade que a gente tinha perdido também. Comunhão entre a família. É interessante você notar isso, que a gente não estava se encontrando entre nós mesmos, entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos, entre até os avós e os netos. Por causa da pandemia, isso reduziu ou enclausurou, vamos dizer assim, a família dentro de um ambiente em que deveria haver comunhão. E logo no princípio a gente percebeu que a gente estava em comunhão, nós crentes estávamos em comunhão, orando mais, lendo mais a palavra, cantando, louvando ao Senhor. À medida que vai passando o tempo, a gente vai perdendo essa comunhão, mesmo em meio a esse desafio grande que é a pandemia. Então veja como isso é importante você perceber. Tá? Temos muitas reuniões de comunhão. Temos muitas reuniões de comunhão, de diferentes tipos. Mas a realidade da comunhão se faz ausente. Repetindo e dando ênfase a isso. A realidade da comunhão a realidade da comunhão não é você se encontrar com os irmãos e cada um falar às vezes você não fala nem com todos. Você fala somente com um grupinho, a panelinha, às vezes, a maioria das vezes. Você reúne ali, fica uma turminha aqui, uma turminha ali e uma turminha dividida em vários lugares diferentes, dentro de um ambiente maior, dentro de uma festa. Nós não estamos juntos. Vamos fazer aqui um círculo, e vamos falar sobre as nossas dúvidas. Vamos falar sobre a vida cristã diária, o que nós temos feito. Vamos falar sobre algum assunto importante para o nosso crescimento espiritual. Existe essa falta. Então essas reuniões podem ser diferentes, mas é uma comunhão que se faz ausente. Porque a comunhão é se preocupar um com o outro, é estar um com o outro, é ver quais são as necessidades uns dos outros. Na verdade, raramente ela é procurada, essa verdadeira comunhão. Então, isso sucede porque em nossa maneira de pensar, temos substituído a ideia bíblica e trinitária da comunhão. A gente olha para Cristo, olha para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Na qual nos ajudamos mutuamente a nos aproximarmos mais do Pai e do Filho, mediante o Espírito Santo, pela ideia secular e social de comunhão como uma reunião informal e divertida. Então, eu não posso dizer, e vou repetir, e isso é uma ênfase que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração. A ideia de que eu, simplesmente, num social, eu tenho comunhão com os irmãos. Não. Às vezes o social é competitivo, às vezes o social é para falar de todos os assuntos, menos
do Senhor. Então, nesse sentido, nós perdemos essa visão correta de comunhão. Tá? Vamos nos divertir, vamos jogar boliche. Excelente. Tá? Isso é diversão. E é importante. Mas não é comunhão bíblica. Não é comunhão bíblica. A não ser que, dentro dessa comunhão de jogar boliche, eu tiraria um tempo ali para falar de Cristo, para falar das coisas lá do alto. Você já pensou? Vamos jogar boliche. Pronto, ótimo. Excelente. Eu gosto muito de jogar boliche. Faz tempo que a gente não joga. Então vamos jogar boliche. Pronto. Aí vamos uma turma está lá reunida. Tá? Todos são crentes. Tá? Nós não estamos em comunhão comunhão bíblica, até que a gente, no início, antes de começar o boliche, a gente ore. Tá? Depois a gente faz uma pequena reflexão na palavra. Tá? Depois a gente começa a jogar. No final, a gente louva o Senhor com uma música, cantando junto. Pronto. Então, aí eu tive comunhão bíblica. Mesmo em meio a um tempo de informal. Aí eu posso ter uma comunhão bíblica mesmo na informalidade. Não é um culto, não é adoração, não é a ceia do Senhor, mas é um momento em que eu posso estar junto. Agora, quem de nós faz isso num jogo de boliche? Tá? Eu dei o exemplo do jogo de boliche, mas tem qualquer outra diversão. Tá? Então, a gente precisa parar um pouquinho para pensar nisso. Certo? E eu repito, não estou excluindo a diversão porque faz parte da nossa vida. Deus nos fez para nos divertir. Deus nos fez para nos alegrar. Mas no Senhor. Quando eu estiver fazendo qualquer coisa de diversão, eu tenho que pensar, Senhor, obrigado. Agradecer a Ele. Obrigado porque o Senhor me proporciona essa diversão maravilhosa. Então isso é reconhecer, isso é comunhão. Tá? Mas eu não faço isso só. Eu vou me divertir sozinho. Não, aí você perdeu essa oportunidade. Você perde essa oportunidade. Então, consequentemente, pensamos que estamos desfrutando de comunhão quando, na realidade, não a estamos experimentando de modo algum. Precisamos de uma aquilatação mais realista. Materialista não. Precisamos de uma aquilatação mais realista. Quer dizer, a gente precisa ter uma visão mais clara, né, de nossa situação a esse respeito. Eu preciso medir quais são as consequências, eu preciso medir qual é o resultado, quais são os objetivos. Eu preciso ter uma visão clara disso daí. Então, tudo nós fazemos plano para a nossa vida cotidiana, a gente faz planos. Mas a gente não faz plano para a comunhão bíblica, onde eu posso estar... que bênção! Lembra quando a gente estava fazendo aquelas competições bíblicas no mês de agosto, que é o mês de agosto, agosto de Deus, quando a gente dividia as equipes, mas a gente dizia, uma das coisas principais que eu coloquei, pela graça de Deus eu coloquei, é que você deveria, durante a semana, juntar as famílias do seu grupo, das equipes, e fazer uma comunhão, ou um café da manhã, ou um almoço, ou um jantar, e relatar isso, e publicar isso para a gente ver que realmente estavam fazendo essa comunhão. E quantas pessoas acharam maravilhoso essa comunhão, porque muitas famílias nunca tinham tido essa reunião juntas fora da igreja, fora do âmbito da igreja, em casa, né? Na casa de alguém, ou um lugar que escolhesse. Mas o intuito principal era justamente isso, essa comunhão, este amor uns pelos outros, conhecimento uns dos outros, mais afinidade uns com os outros. Então isso era importante, foi importante. Isso nos deu, de alguma forma, uma certa alegria. Quantos relatos, quantos testemunhos tivemos de dizer assim que foi maravilhoso aquela comunhão,
que muitos daquelas famílias não tinham antes, tá? Ou tinha perdido isso, né, ao longo do tempo. Essa é a grande diferença. Então nós precisamos avaliar estas coisas a respeito da comunhão. A terceira é que hoje os crentes devem buscar a comunhão. Tanto crentes solitários e isolados, espiritualmente famintos e desencorajados, como também membros de igrejas prósperas que são atarefados obreiros cristãos. Todos precisam de comunhão e deveriam esforçar-se para obtê-la. A comunhão não acontece só com uma pessoa ou um grupinho de pessoas, mas todos. Nós temos que animar a todos, incentivar a todos. Vamos fazer uma reunião em tal lugar. Nem todos querem ir, só vai uma parte da igreja. Isso é um erro. Nós devemos incentivar ou ajudar ou financiar alguém, uma família que não pode ver o transporte, ver a alimentação, todas essas coisas, para ter aquele momento juntos, com o intuito de crescer também espiritualmente. Então, os puritanos, eles costumavam solicitar a Deus algum amigo do peito. É uma oração: Senhor, me dê uma pessoa que eu possa compartilhar da minha vida cotidiana, que eu possa falar abertamente às pessoas, com a qual eles pudessem compartilhar absolutamente de tudo e pudessem manter um intenso companheirismo no terreno da oração. Então eles oravam assim, e Deus concedia alguém que pudesse estar ali junto. Tá? Isso deveria ser um exemplo para nós agirmos como tal. Então, juntamente com isso, eles anelavam por grupos de conversão sobre as quais sobre as coisas divinas, e frequentemente estabeleciam grupos desse tipo. Seríamos sábios se seguíssemos o exemplo deles em ambas as coisas. Então, vamos lembrar, eu posso orar a Deus para ter um mentor espiritual, para ter uma pessoa que eu possa compartilhar. E eu posso orar a Deus para que haja uns grupos de pessoas, certo? Grupos de conversão sobre as coisas divinas, e frequentemente estabeleciam grupos desse tipo. Então, eu preciso definir isso na minha vida e pedir ao Senhor, como um planejamento, pedir ao Senhor que haja essa comunhão de grupos de pessoas que possam se converter às coisas divinas, às coisas que devem ser faladas, que devem ser discutidas, que devem se alegrar no conhecimento dessas coisas. Então, na história e na teologia, a comunhão e o avivamento avançam de mãos dadas. De fato, um renomado espírito de comunhão entre os crentes é um dos aspectos do avivamento. O avivamento acontece justamente nessa ousadia de estarmos juntos, falando de Cristo, e o Espírito de Deus que está em nós se alegrar diante dessas atitudes. Aí o avivamento surge. A gente pensa assim, como é que o avivamento acontece? Isso é sobrenatural, né? Toca as pessoas se humilham diante do Senhor, prostram diante do Senhor e se alegram diante do Senhor, de uma forma contagiante, onde acontece com um, vai acontecendo com o outro, grupos de pessoas, uma multidão de pessoas, uma cidade inteira, um país inteiro. Já pensou? Que coisa maravilhosa! A gente viu isso na história e na teologia. A comunhão
e o avivamento avançam de mãos dadas. Então, à medida em que valorizamos a saúde de nossas próprias almas e da igreja cristã, precisamos aprender a valorizar a comunhão e trabalhar para colocá-la no lugar que lhe cabe, como um meio de graça para todos os membros do corpo de Cristo. Isso, meus queridos e minhas queridas, é o principal objetivo da nossa vida. Esse é o caminho da comunhão. A comunhão é este caminho que nos leva à comunhão plena, onde a gente vai nos sentir alegres. Tá? Nos sentir alegres. Por que quando nós tínhamos liberdade de estarmos juntos, a gente não estava juntos? Presta atenção no que eu estou falando. Quando nós tínhamos a liberdade de estarmos reunidos todos juntos em um propósito de comunhão, nós não estávamos mais fazendo. E por que agora que estamos sendo impedidos, de certa forma, a gente anseia essa comunhão? Por que ficamos tristes de alguma forma? Porque só pode ir 30% da igreja reunida ali na comunhão em adoração. Por que sentimos essa falta? Porque perdemos aquilo que nós não estávamos usufruindo. Porque na realidade, muitos de nós não estavam tendo essa comunhão plena, e é por isso que a gente precisa corrigir isso no caminho da comunhão. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Que Deus esteja dando a graça necessária para você entender que é o caminho da comunhão. Espero que vocês tenham aproveitado da melhor forma possível, suprindo as suas necessidades, iniciando esse conhecimento sobre comunhão, e que você tenha uma visão clara do que você, como instrumento nas mãos do Senhor, pode fazer a grande diferença de unir os outros, ter essa unidade dentro da igreja cristã. E aí você tem essa possibilidade de tê-la, ou de ser usado por Deus para que você incentive os outros até que essa vida cristã cresça, né, cada vez mais, e que nós sejamos mais piedosos, onde a gente vai tirar todas as arestas que nos impedem, ou todas as barreiras que nos impedem a ter uma verdadeira comunhão. Então nós vimos esse assunto sobre comunhão, a ideia da comunhão, a comunhão com Deus, a comunhão entre os crentes, o significado da comunhão e, por último, hoje nós vimos o caminho da comunhão. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você possa crescer cada vez mais na palavra do Senhor. Sou grato a Deus pela possibilidade que o Senhor me deu de poder pastorear um rebanho, mesmo com todas as minhas limitações. O Senhor me deu esta graça. E por esse motivo eu quero dizer aos queridos irmãos que estão nos assistindo: não perca essa oportunidade de viver uma vida cristã plena. Aproveite da melhor forma possível. Peça a Deus para que você tenha tempo para servir ao Senhor, e Ele vai lhe conceder isso. Peça a Deus que você tenha sabedoria de enxergar os seus erros e corrigi-los pelo próprio Espírito de Deus. Peça a Deus que você tenha coragem de falar com amor ao irmão, e que você também seja alguém que será usado para
também um outro irmão falar com você acerca de coisas que você não enxerga em você mesmo, que tem impedido de ter uma comunhão plena uns com os outros. Nesse sentido, você pode ter a certeza que Deus pode fazer maravilhas na sua vida, como Ele faz na vida daqueles antigos, né, os heróis da fé, como Ele fez nos primeiros cristãos que enxergavam esta verdade. Ele pode fazer para a Igreja de Cristo hoje, nos nossos dias. Deus esteja abençoando a sua vida. Deus esteja dando essa satisfação de servir ao Senhor e ter a alegria de ter comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Muito bem, nós estamos encerrando nesse momento. Eu quero dizer aos irmãos, aos queridos que estão aí nos assistindo, se você quiser se inscrever e não se inscreveu, se inscreva, para que a gente possa continuar transmitindo através do YouTube esses ensinos. E se você quiser dar um like também, pode dar, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que logo mais à noite nós estejamos aptos a adorar o Senhor em espírito e em verdade, às 18 horas, na Igreja Batista Regular em Mangabeira. Será transmitido pelo YouTube, mas estaremos ali presencialmente, uma parte da igreja, para louvar a Deus, para ter comunhão uns com os outros, para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe, que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor e sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.